Fala, minha linda! Por cá, professora Clismane Alves, ou tia Clis, ou Clismane, do jeito que você queira chamar. Geralmente você me vê passando por aqui para conversar a respeito de legislação penal extravagante, mas hoje eu tô passando pra gente bater um papinho bem rápido, bem tranquilo, a respeito de direito penal, de um assunto que é muito importante e que cai bastante, com bastante frequência em provas de concurso, tá? Antes de nós iniciarmos o nosso assunto, eu quero lhe desejar um feliz ano novo. Eu sei que eu estou atrasada, sei que já passou muito tempo que nós já estamos nos encaminhando para o carnaval, mas como eu não tive tempo de vir aqui antes fazer o quê? A nossa vida é corrida, eu espero que você tenha tido um ótimo Natal, espero que a sua virada de ano tenha sido muito tranquila e que você tenha nesse ano novo um ano muito abençoado de realizações, de conquistas e de muitas bênçãos para você e para sua família. Beleza? Tranquilos? Então pronto. Se você não me conhecia, por acaso você passou por aqui e acabou me encontrando, tem um arroba aqui que você pode tirar as dúvidas lá no Instagram, em caso de dúvidas, tá certo? Então, terminando essa aula, se você precisar, você vai me chamar lá e a gente conversa se surgir alguma dúvida a respeito desse tópico aqui, tá bom? Não adiantei, mas hoje nós vamos tratar a respeito do delito de homicídio, que você vai encontrar lá no artigo 121 do Código Penal, tá? É um delito bem tranquilo se você já estuda para concurso, tá? Mas se você não estuda, se é o seu primeiro contato, você vai precisar ficar aqui nessa aula comigo para poder compreender. Ou se você não tem uma base acadêmica muito boa, né, da faculdade de Direito, que eu acredito que pouca gente tenha uma base acadêmica boa, a gente vai conseguir desenrolar isso para você hoje, tá certo? Beleza? Resolvi trazer essa aula porque, como eu já disse para você em outro conteúdo, o meu intuito aqui no YouTube é trazer conteúdos, aulas, explicações que tendem aí a ajudar pessoas que estão iniciando no mundo dos concursos ou que têm, de alguma forma, alguma dificuldade, tá bom? Então, se você já é concurseiro antigo igual a mim, não precisa assistir esse vídeo, tá tudo bem, tudo certo, bola pra frente na sua vida. Agora, se você precisa ainda de alguma explicação sobre isso, hoje nós vamos conversar a respeito do homicídio simples e de um homicídio privilegiado. Não trarei nesse bloco, nessa aula, nesse momento, explicações acerca do homicídio qualificado. Vai ficar para uma segunda aula. Mas não se preocupe que eu gravo o mais rápido possível. Me comprometo contigo de trazer até a semana que vem, tá certo? Beleza? Show de bola? Então vamos lá. E vamos tratar a respeito do nosso delito de homicídio, que, como eu já localizei para você, está constando aí no artigo 121 do Código Penal, tá? Vamos fazer a leitura do dispositivo, tá certo? E aí a gente vai trabalhando em cima dessa leitura. Não tive tempo de construir material, sei que você prefere quando a aula tem material, mas não tive tempo de fazer isso, então vou construir com você aqui nesse quadro, tá bom? Você pegue sua lei, pegue seu vadimeco, o seu tablet, baixe seu PDF do Planalto e vá fazendo as anotações. Show? Vamos lá! Artigo 121, matar alguém. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Professora, a senhora tem certeza que precisa fazer alguma explicação a respeito desse crime? Porque para mim tá muito claro. Matar alguém tem reclusão de 6 a 20 anos, correto, tá? Se cair letra de lei na sua prova, você não precisa saber mais nada do que isso aqui, né? Nada além disso daqui. O problema é que não cai só letra de lei, né, lindinho? Então a gente precisa saber um pouquinho das disposições, tá? Pra gente começar, a gente vai começar dividindo o Código Penal. O Código Penal é gigante, tem 361 artigos, a título de informação, tá certo? Dentro do Código Penal, eu tenho a parte geral e eu tenho a parte especial, tá bom? A parte geral é aquela parte que vai tratar de disposições comuns a todos os tipos penais. Vai tratar de concurso de pessoas, concurso de crimes, tentativa, arrependimentos, vai tratar ali de prescrição, vai tratar de várias situações, tá certo? Essas disposições aqui você vai encontrar do artigo 1º até o artigo 120, né, minha filha? 120, tá? Então, do artigo 1º até o artigo 120, você vai encontrar disposições a respeito da parte geral do Código Penal, tá bom? E a parte especial, que é a parte que nos compete hoje, a gente vai ter do artigo 121, que é o delito que vos trago, até o artigo 361, que é o que finaliza o nosso Código Penal. Então, como você pode verificar, o artigo 121 é o artigo que vai inaugurar as disposições a respeito das tipificações penais. Do artigo 121 até o 360 são disposições de crimes, são tipificações de condutas, tá certo? Beleza? Como ele inaugura, eu preciso localizar para você de maneira mais concisa, tá? Então aqui o homicídio simples, ele tá localizado no título 1. Esse título 1 vai tratar a respeito de crimes contra a pessoa, tá certo?
Até porque um crime de homicídio só pode ser contra a pessoa, né? Não é contra a coisa. Matar alguém é uma pessoa, né? E esse título 1 vai conter o capítulo também de número 1, que vai fazer menção a crimes contra a vida. Beleza? Crimes contra a vida, e é claro que se eu mato alguém, eu estou cometendo um crime contra a vida de alguém, mas mais na frente a gente trata sobre isso. Beleza? Show? Então a localização topográfica desse crime está aqui para os senhores na nossa tela, tá? E falando em matar alguém, a gente já pode trazer a primeira informação, que é a respeito do objeto jurídico. Objeto jurídico. Professora, o que é o objeto jurídico? O objeto jurídico é aquilo que a norma se destina a proteger. Qual é o objeto jurídico do crime de homicídio? É claro que aqui o objeto jurídico só pode ser a vida humana, né? Já que o crime é de matar alguém, de ceifar a vida de alguém, então o objeto jurídico tutelado pela norma, o que o direito penal busca proteger nesse artigo 121 é a vida humana, tá bom? Então aqui o objeto jurídico é a vida, e a vida aqui tem que ser humana, não pode ser uma vida animal, tá certo? Se for uma vida animal, você vai tratar lá nos moldes da lei de crimes ambientais, e essa vida humana, ela tem que ser extrauterina, tá certo? Porque quando eu trato de uma vida intrauterina, de um bebê que está crescendo ali na barriguinha da mãe dele, quando acontece um crime contra aquela criança, a gente vai estar tratando de um aborto, né? Um aborto, uma tentativa de aborto, aborto com consentimento, sem consentimento, realizado pela própria gestante, mas é aborto. Agora, quando a pessoa nasce, quando eu tenho uma vida extrauterina, é que eu posso falar aqui do crime de homicídio, tá certo? Tranquilos? Já que eu falei do objeto jurídico, eu posso também tratar sobre o objeto material. Agora lascou, né, filha? Agora lascou, porque a senhora falou do objeto jurídico, eu nem sabia o que era. Agora eu ainda tenho que saber também o que é o objeto material? Tem, bem tranquilo. Vem comigo que eu vou explicar. O objeto jurídico é aquilo que a lei, a norma penal, visa proteger. O objeto material é contra quem aquele crime é praticado. E se eu estou querendo matar alguém, é claro que eu pratico esse crime contra uma pessoa. Então, o objeto jurídico é a vida humana extrauterina e o objeto material é a pessoa contra a qual aquele crime é praticado. Beleza? Fácil, tá? Tranquilo até aqui. Falando disso, a gente pode classificar esse crime aqui como um crime comum. Já que o objeto material é a pessoa, qualquer pessoa pode ser vítima do crime de homicídio, qualquer pessoa física, é claro, e qualquer pessoa física também pode ser o sujeito ativo, pode ser o autor desse delito de homicídio, tá certo? Então é um crime comum, que não requer uma característica específica do agente para que reste caracterizada essa conduta criminosa. É um crime comum, porque eu tenho um sujeito ativo que pode ser qualquer pessoa. Do mesmo jeito, o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode matar e qualquer pessoa pode morrer. Digamos que você, concurseiro, já estressado, né? Passou o dia na biblioteca da faculdade estudando, 7 horas da noite, tá indo-se embora, mochila pesada, vadimeco na mão, esperando o ônibus na parada de ônibus, porque não tem 10 reais para pegar um Uber, né? Tá liso batendo, tem 3 reais em a carteirinha para pegar o ônibus. De repente começa um empurra-empurra na parada de ônibus, você se estressa, alguém lhe empurra e você decide matar a pessoa só de vadimeco usada na cabeça. Beleza, você mata a pessoa. Você é qualquer pessoa, eu sou qualquer pessoa, sua mãe é qualquer pessoa, então é um crime comum que pode ser cometido por qualquer pessoa. Tá certo? Tranquilos? Pronto. Dito isso, avançamos. E trataremos agora a respeito do elemento subjetivo. E o elemento subjetivo aqui é o quê? Será que esse delito ele pode ser cometido a título de dolo? Será que ele pode ser cometido a título de culpa? Ou será que admite a modalidade dolosa e a modalidade culposa? E a gente sabe, é claro, que admite sim a modalidade culposa do delito de homicídio. Existem muitos homicídios que acontecem aí de maneira culposa, né? Por imperícia, imprudência, negligência, por violações de dever objetivo de cuidado. Beleza? Então a gente pode aqui categoricamente afirmar que a gente pode ter esse delito de homicídio a título de culpa, tá? Só que o mais normal, o comum, é que o homicídio ele seja praticado a título de dolo, correto? Geralmente você quer matar alguém, né? Por isso que esse homicídio acontece. E esse dolo, ele pode ser de duas formas, de dois tipos, tá? A gente pode ter um dolo que é um dolo direto, que eu também posso chamar de ânimos
animus necandi, beleza? Bem latinizado, né? Bem no latim. A gente pode ter um dolo direto, que é a vontade livre e consciente de chegar a determinado resultado. E eu também posso chamar de animus necandi, ânimos de matar. Ou então a gente pode ter um dolo eventual, que é aquele famoso liguei o foda-se, tá? Minha conduta não está sendo dirigida a um determinado resultado, mas havendo a possibilidade daquilo acontecer, eu pouco me importo e continuo a praticar a conduta, tá certo? Então eu tanto posso ter um homicídio a título de dolo direto, animus necandi, ou de dolo eventual, bem como a título de culpa, existe a responsabilização a título de culpa do mesmo jeito, tá bom? Tranquilos? Vamos avançando e vamos tratar a respeito da ação penal. Ação penal, aqui nos crimes contra a pessoa e na realidade, mais falando sobre os crimes contra a vida, que é o capítulo onde o nosso crime está inserido, a gente vai ter uma ação penal pública incondicionada. Significa dizer que para a pessoa ser responsabilizada pela conduta de matar alguém, não necessita da anuência das partes. O Ministério Público, ele é o titular da ação penal pública, se você ainda não estudou isso lá em processo penal, tá certo? Se você estudou, você ignora. Mas se você não estudou, o Ministério Público, ele é o titular das ações penais, e nesse caso aqui, ações penais públicas, na realidade, né? E nesse caso aqui, como a gente está tratando de uma ação penal pública incondicionada, independe de qualquer condição para que possa ser oferecida a denúncia, por exemplo, para que o juiz possa aceitar a denúncia e para que possa correr a persecução penal, tá certo? Haja visto o Ministério Público ser o titular da ação penal e nós estarmos diante de uma ação penal pública incondicionada, já que o próprio tipo penal não traz nenhuma disposição acerca de ação, ou diferente acerca das ações penais, tá bom? Tranquilos? Sexto ponto que nós vamos tratar. Professora, qual é o momento da consumação? Qual é o momento da consumação desse delito? E aqui não precisava nem de muitas explicações, né? Se eu estou tratando do crime de homicídio, é natural que se consume quando a pessoa morra, tá? E aqui no nosso país, a gente vai considerar que alguém morreu quando há a morte encefálica, tá bom? Então vamos colocar isso aqui, ó. A consumação vai se dar no momento em que há a morte e a morte encefálica, tá? Não é quando o coração para de bater, é quando o cérebro para de responder, tá bom? Outra coisa, já que nós estamos tratando aqui da consumação e que a gente sabe que o delito de homicídio ele se consuma quando a pessoa morre, a gente pode dizer que esse delito aqui é um delito material. Professora, o que seria um delito material? É quando, para que haja a consumação daquele delito, há uma modificação no mundo exterior, há uma modificação no mundo em que nós estamos vivendo. Você vai ver a diferença lá na parte geral sobre delitos materiais, delitos formais, mas o delito material é esse, quando há uma modificação no campo dos fatos. Se eu matei alguém, alguém deixou de viver. Modificou ou não alguma coisa? Modificou. Então é um crime material, tá certo? Ele é um crime material e também é um crime instantâneo. Instantâneo, né? Por quê? Porque morreu, morreu. Não pode voltar a viver. Morreu, morreu, tá morto, não tem mais o que fazer, não é isso? E aí, alguns doutrinadores sustentam que esse delito de homicídio, o momento da consumação, né, no que tange a isso, seria um crime material e instantâneo de efeitos permanentes, tá? Instantâneos de efeitos permanentes. Por quê? Porque a pessoa, por exemplo, não poderia ressuscitar. Eu acho que isso é totalmente desnecessário, instantâneo de efeitos permanentes. Instantâneo já significa dizer que a pessoa morreu, morreu, realmente ela não pode voltar, né? A gente ainda não encontrou solução para isso até esse momento, tá certo? Mas se houver a pergunta, se houver a necessidade de você aprofundar, você pode dizer que a gente tem um crime que é material, que ele é instantâneo e que, de acordo com alguns doutrinadores, ele é instantâneo de efeitos permanentes, tá certo? Tranquilo? Para deixar mais bonito, né? Vai cair numa redação, você precisa dissertar sobre isso, tá? Aí, queridos, a gente vai tratar a respeito da competência. Competência. E a competência para processo desse delito aqui vai ser do tribunal do júri. Não é do juiz singular, do juiz comum, né? É do tribunal do júri.
Por exemplo, a gente teve um caso muito emblemático recentemente, que foi o caso da Boate Kiss, né? Teve aí uma repercussão muito grande em cima desse caso. Anos depois, né, a gente teve o julgamento, e o julgamento ele foi televisionado, muita gente assistiu, eu assisti também. E aí você vê que lá no tribunal há a composição de um júri no início, né? As pessoas são sorteadas, e aí a defesa e a acusação vai dizer se aceita ou não a pessoa. São pessoas comuns do povo, cidadãos como nós, tá certo? Então, quem processa, né, esse delito aqui, a competência é do tribunal do júri. Beleza? Show? Outra situação e a última que eu quero tratar com você a respeito aqui do homicídio simples, tá? Até agora tá fácil. Vi nada de difícil, né? Então vai continuar fácil. Quando há a inviabilidade de vida. Inviabilidade de vida. Será que existe? Será que a pessoa será responsabilizada mesmo assim pelo delito de homicídio quando há essa inviabilidade de vida? Professora, um exemplo. Dou. Um exemplo, por exemplo, de quando a pessoa nasce anencéfalo. Quando a gente tem um anencéfalo, tá? A gente sabe que a mulher, ela tem a possibilidade de interromper aquela gravidez e não será considerado crime de aborto, tá? Por ela estar ali com o feto anencéfalo. Entretanto, é um direito da mulher prosseguir com a gravidez se ela quiser. Ela querendo, ela pode prosseguir sem nenhum problema com a gravidez. E se ela prosseguir e ela nascer a criança, né? Mesmo anencéfala, mesmo tendo inviabilidade de se manter viva, alguém for lá e cometer o homicídio, a pessoa responderá naturalmente pelo crime de homicídio. Porque em que pese não ter essa viabilidade de vida, você matou alguém, né? Então, no caso de inviabilidade de vida, a pessoa, vou colocar assim para ficar claro, tá? É responsabilizada da mesma forma, tá certo? Da mesma forma. Digamos também naquelas situações de eutanásia, né? A gente sabe que não pode acontecer eutanásia aqui no nosso país, né? O nosso ordenamento jurídico não admite a eutanásia. Digamos que você tem um pai que já tá muito doentinho, né? Já tá ali em estágio terminal, tá só esperando o mesmo dia de partir, mas enquanto isso não acontece, enquanto Deus não recolhe, ele tá passando por um sofrimento ali todos os dias, né? Tá tendo que comer por sonda, tá tendo que levar ali injeções diárias e tal, e ele vive pedindo, meu filho, por favor, né? Acabe com o meu sofrimento, me dê aqui uma injeção de alguma coisa que possa, né? Ceifar a minha vida de vez, pra eu ir dessa pra melhor, né? E não sofrer mais. E aí você é um dia muito comovido com essa situação, já muito magoado, né? Por estar passando todos os dias por aquilo, você decide fazer. Nessa situação, ainda que mais na frente a gente vai conversar que será, na verdade, considerado um homicídio privilegiado, você mesmo assim vai responder, tá certo? Então, mesmo que haja a inviabilidade de vida, a pessoa, ela pode e ela será responsabilizada pelo delito de homicídio, tá bom? A última informação que eu quero tratar com você a respeito disso aqui é se existe a possibilidade do homicídio simples ele ser considerado hediondo. Então, vamos colocar assim, homicídio simples hediondo. É possível? É, tá? Aqui no meu canal tem uma aula de delitos hediondos, que inclusive a gente está fazendo a atualização agora porque houve já a inclusão de mais delitos no rol de crimes hediondos. Entretanto, se você já assistiu essa aula, se você já é mais antigo, você vê que existe algumas possibilidades do homicídio ser considerado hediondo. Uma dessas possibilidades é o homicídio simples, mas só existe uma possibilidade do homicídio simples ele ser considerado hediondo, ter um tratamento mais gravoso, ter consequências jurídicas mais sérias. É quando a gente está diante aqui de um homicídio simples, que ele é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, tá bom? Então vamos anotar aqui. O homicídio simples, ele pode ser hediondo? Pode. Quando? Quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, beleza? Ainda que por um só agente. Atividade típica é o modus operandi de um grupo de extermínio. Não significa dizer que a pessoa faz parte de um grupo de extermínio. Se ela fizer também, ótimo, né? Porque se é o modus operandi do grupo de extermínio, o grupo de extermínio vai ter. Mas não precisa necessariamente ela fazer parte. É a atividade típica, é o modus operandi de um grupo de extermínio. E ele será considerado hediondo ainda que ele seja praticado por um só agente. Beleza? Show? Então você vai agora tirar um print dessa tela aqui. São todas as informações que você precisa para responder toda e qualquer questão de homicídio, né? Dessa parte aqui de homicídio simples que possa cair na sua prova. E agora a gente vai avançar
e trataremos nesse momento a respeito do parágrafo 1º do artigo 121, que vai tratar do que a gente consignou chamar de homicídio privilegiado, beleza? Privilegiado justamente porque a gente está tratando de uma causa geral de diminuição de pena. Você vai praticar o delito em algumas circunstâncias em que vai possibilitar a diminuição da pena, em que pese você ainda continuar respondendo por homicídio, tá bom? A gente vai fazer a leitura e eu vou fazer aqui as marcações que eu considero importantes, que são quase todas, né? Mas vamos lá. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, aí deixa eu mudar aqui a cor, o juiz ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. A cor ficou quase a mesma, né? Mas se a gente não for daltônico, não tiver nenhum problema de visão, a gente consegue diferenciar. Se você for, não tem problema nenhum. Eu vou fazer uma coisa bem aqui, ó. Aí pronto, você consegue verificar, tá bom? Então vamos lá e vamos começar a esmiuçar esse delito aqui, né? Primeiro, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou relevante valor moral. Qual é a diferença entre o relevante valor social e o relevante valor moral? Vamos anotar aqui, que é para a gente conseguir ter uma compreensão e uma visualização melhor do que a gente está tratando, tá? Então vamos colocar só assim, ó, social em cima, moral embaixo, tá? Quando a gente fala de um homicídio cometido por relevante valor moral, a gente está diante de algo que vai atingir a pessoa individualmente. Atinge você. Agora, quando eu falo do homicídio por relevante valor social, a gente está falando de algo que atinge a sociedade. Tá certo? Vamos dar, então, exemplos do que pode acontecer aqui, tá? Motivo de relevante valor moral. Digamos que um pai descobre que o namorado de sua filha teve com ela relações sexuais não consentidas, pegou a menina à força e a estuprou. Ele fica sabendo disso aqui e ele, naturalmente muito enfurecido, vai lá e mata o namorado de sua filha. Cometeu homicídio por relevante valor moral. Não é algo que atingiu a sociedade, é algo que atingiu ele individualmente. A pessoa estava, né, ali causando um mal à sua filha, tá bom? Então, relevante valor moral. Agora, quando eu falo do relevante valor social, é algo que de fato vai atingir a toda a coletividade em que aquele indivíduo está inserido. Então, digamos que seja uma situação agora de que um indivíduo estupre todas as meninas do bairro. Não pode ver uma menina na parada de ônibus esperando o ônibus para ir para a faculdade, que ele vai lá, pega a menina e estupra. Aí, um belo dia, a pessoa podendo, tendo condições para tanto, descobre quem é a pessoa e vai lá e assassina, né? Homicida essa pessoa que estava cometendo esses estupros na cidade. Nesse caso aqui, a gente está diante de um homicídio impelido por relevante valor social, porque aqui a gente está agindo, né, sob uma situação que atinge a toda uma coletividade, a toda uma sociedade, tá bom? Agora, quando a gente avança para tratar aqui, ó, sob o domínio de violenta emoção, a gente vê que existe um lapso temporal para que seja caracterizado esse domínio de violenta emoção. E eu já quero que você se atente ao domínio, porque domínio é diferente de influência. Quando eu estou sob a influência de uma violenta emoção, eu estou sendo influenciado de alguma forma por aquilo. Mas quando eu estou sob o domínio, eu estou enfurecida, eu estou fora de mim. Então, só será considerado homicídio privilegiado se a pessoa estiver sob o domínio. Se falar influência, não será considerado homicídio privilegiado. Se falar de influência, peraí, deixa eu apagar, né? Que não ficou legal, não, que eu vou colocar influência de violenta emoção, mas eu vou colocar só influência, tá? Que você vai saber. Se fala de influência de violenta emoção, a gente vai estar diante de uma atenuante que você vai encontrar lá no artigo 65 da parte geral do Código Penal. Então, lembre-se, só será privilegiado quando for domínio. Se for influência, é uma atenuante, tá certo?
Esse domínio ele tem que ser de violenta emoção e tem que ser logo em seguida. Então, o lapso temporal é curto. A injusta provocação da vítima. Essa injusta provocação pode ou não ser um crime, né? Então, digamos, por exemplo, que uma situação muito esdrúxula, né? Eu chegue na minha casa hoje e pegue meu marido com outra pessoa na cama. Chifre, galha, né? Aí o cara tá lá no bem bom, amarra a menina e tal, eu abro a porta bem na hora. Saco minha ponto .40, dou só de tiro na cara dele. Porque além de ele estar me traindo, quando eu abri a porta, ele ainda disse assim, ai, tô traindo mesmo, porque ela é mais bonita do que você, né? Porque ela se arruma mais do que você. Aí pronto. Nessa situação aqui, eu cometi esse homicídio sob o domínio. Eu tenho que estar sob o domínio, né, pessoal? Claro, tá? Digamos que eu tivesse ficado sob o domínio de violenta emoção. Então, sob o domínio de violenta emoção, e eu agi logo em seguida a injusta provocação, porque além dele estar na minha cama, coisando com outra, ele ainda disse que ela era mais bonita do que eu, mais cheirosa do que eu, mais arrumada do que eu. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, que no caso é meu marido, que eu matei ele, porque era ele quem me devia satisfação e não ela. Entendeu? Então, nessa situação, pode ou não ser um crime. E isso pode acontecer de poder ou não ser um crime, porque a legislação não traz especificado que tem que ser um crime. Tem que ser a provocação de um crime, tá certo? Pois pronto. E aqui embaixo, o juiz ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aqui em cima eu já tratei com você até então, mas antes da gente avançar para essa parte do juiz, deixa eu fazer uma observação, tá? A gente tratou de relevante valor moral, relevante valor social e a injusta provocação da vítima. Será que a premeditação, que não é uma qualificadora que você vai ver comigo em outra aula, será que ela afasta a incidência do privilégio se a gente pratica o crime impelido por relevante valor moral, social ou logo após em seguida, né? Ou logo em seguida a injusta provocação da vítima? Cuidado, tá? Se a gente estiver diante dessa situação aqui de relevante valor moral ou social, a premeditação não afasta a incidência do privilégio. Então, a pessoa ela pode descobrir, por exemplo, que o namorado de sua filha a estuprou e premeditar como é que ele vai matá-lo, sem problema nenhum, tá? Do mesmo jeito que ele pode, assim que ele ficar sabendo, ele ir lá e matar, tá bom? Ele pode fazer essas duas coisas, tá certo? Agora, como você há de convir comigo, que quando eu tô falando de alguém que está agindo sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, eu não tenho como ter a premeditação. Ela tem que ser afastada. Por quê? Porque se é logo em seguida, como é que eu vou premeditar, minha bênção? Não dá. Uma coisa não bate com a outra. Fica incompatível. Então, quando a gente fala dessa segunda parte aqui, vou colocar assim, logo em seguida, aí você vai entender do que é que eu tô falando, tá certo? Aí você vai entender que a premeditação afasta não, vamos colocar que é incompatível, que fica melhor, né? A premeditação é incompatível, tá certo? Beleza? Show. Agora vamos para essa segunda parte, deixa eu mudar a caneta. Deixa eu trocar a cor da caneta que é para você conseguir diferenciar. O juiz, nessas situações, se preenchidos um desses requisitos, ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Primeira informação, esse pode aqui, na realidade, é um deve. Professora, mas está trazendo pode, eu sei. Se cobrar letra de lei, você vai responder do jeito que está aqui. O juiz ele pode reduzir de tanto a tanto, tá? Agora, esse pode tá fazendo menção à questão do patamar redutor, tá? Se preenchidos alguns dos requisitos, se foi por relevante valor moral, se foi por relevante valor social, se foi sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz, reconhecendo uma dessas causas, que você vai já ver que é o tribunal do júri quem decide, ele vai aplicar o patamar redutor. Agora, ele pode decidir quanto ao quanto, né? Ele pode decidir quanto ao patamar. Eu vou reduzir em quê? No máximo ou no mínimo? Eu posso ter essa gradação, tá? Mas se preenchido, o juiz deve. Agora, me preste atenção no que eu tô lhe dizendo, para depois você não dizer que eu tô falando por aí coisa errada, tá? Se cair do jeito que tá aqui, você vai marcar do jeito que tá aqui, do jeito que tá na letra de lei. Eu tô lhe dando uma informação adicional, tá certo? Então, o juiz, ele vai reduzir e ele pode valorar a pena, a redução de 1/6 a 1/3, tá certo? Ele tem discricionariedade quanto a esse patamar redutor, tá bom? Outra informação, quem é que decide quanto à incidência ou não desse privilégio? É o tribunal do júri. Não é o tribunal do júri quem vai julgar o crime doloso,
o crime de homicídio doloso praticado contra a pessoa? Então, nesse caso aqui também, tá? É o tribunal do júri quem decide se há ou não a incidência de um privilégio. Tranquilos? Ok? E a última informação que eu quero passar para você é que a eutanásia, como eu já tratei contigo, e também a ortotanásia, já é pacificado que são consideradas situações de privilégio, que são consideradas situações privilegiadoras, tá certo? Então, são privilégios, ok? No caso de eutanásia e de ortotanásia, vai incidir sim a causa geral de diminuição de pena. O juiz ele deve aplicar a minorante e ele pode valorar quanto ao limite, né? Se ele reduz no máximo ou no mínimo, tá bom? Tranquilos? Volta aqui comigo. Tira o print, por gentileza. Não sei se ficou muito organizado para você, mas eu acho que eu falando e anotando deu para você acompanhar, né? Hoje a gente vai encerrar por aqui. Tratamos sobre o homicídio simples, artigo 121 caput, e sobre o homicídio privilegiado, que é a causa geral de diminuição de pena, ainda falta informação. Já ia sair sem dizer uma coisa muito importante, tá? O homicídio privilegiado, ele nunca na realidade, é hediondo, tá? Por quê? O privilégio, ele afasta a hediondez. Vou explicar por quê. Sempre que eu tenho um privilégio, eu não tenho uma causa de diminuição de pena? Quando eu falo do homicídio não, quando eu falo dos hediondos, a gente tem um rigor mais severo. A gente tem consequências jurídicas mais gravosas. O crime hediondo ele é inafiançável, em que pese não servir de nada, porque você pode sair, pode ter liberdade provisória, né? Mas ele é inafiançável. Ele é insuscetível de graça, indulto e anistia, não pode ter graça, indulto e anistia. Então aqui a gente tem um rigor mais severo, né? Se eu tenho um crime que está sendo beneficiado, um agente que está sendo beneficiado por uma causa de diminuição de pena, como é que eu poderia compatibilizá-lo com o regime dos delitos hediondos? Não orna. Você vê comigo? Aqui é uma coisa grave, aqui é uma coisa que está sendo abrandada. Então, o homicídio simples, para a gente recapitular, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, será hediondo. O homicídio privilegiado, ele nunca será hediondo, simplesmente pelo fato de existir uma causa de diminuição de pena que vai retirar, afastar, suprimir essa hediondez. Beleza? Tranquilos? Então aqui, ó, ele nunca é hediondo. E quando a gente trouxer a segunda parte, você vai ver comigo que inclusive pode ter homicídios híbridos, mistos, pode ter homicídio qualificado e privilegiado. A gente vai conversar mais a fundo sobre isso. E que, quando eu tô dizendo que ele nunca é hediondo, é porque ele nunca é. Se for misto, não será. Por quê? Porque mesmo tendo uma qualificadora, vai incidir sobre ele uma causa geral de diminuição de pena, que é pelo fato dele ser privilegiado. Tá bom? Tranquilos? Então pronto. Eu espero que você tenha entendido, espero que tenha te ajudado. E é isso. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Como eu te pedi no início, não custa nada tu deixar o teu like, tu te inscrever, tu compartilhar, deixa teu feedback, se tá tudo bem, se você conseguiu aprender. Eu me comprometi, né, no início do vídeo com você a gravar o mais rápido possível a segunda parte desse vídeo e eu vou gravar, tá certo? É o nosso compromisso, até semana que vem eu gravo e a gente fica por aqui. Espero que tenha te ajudado, espero que você volte numa próxima e muito obrigada pela sua companhia e pela sua paciência de ter visto esse vídeo até aqui, tá bom? Como eu disse também, se você já é macaco velho nos concursos, né, não precisa ver esse vídeo, mas se tá assistindo até aqui é porque também já viu, né? Então, muito obrigada também, tá certo? Beijo, muito obrigada, até a próxima.